ter um papo agora com a autoridade de trânsito, o superintendente da SUTRAN, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, Cláudio Cardoso, está aqui, vai conversar com a gente. Tem alguns assuntos sobre a questão de transporte, a questão de trânsito. Cláudio, satisfação ter você aqui. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Vila. Bom dia, Aline. É Neto, né? Neto. Minha amiga. Giovana, Videomake. Tá aí. Satisfação imensa, amigo, estar aqui falando com você. Falar um pouco aí. Daqui a pouco eu vou entrar no grosso. Como diz Lula. Lembra? Lula. Porque em setembro o grosso vai entrar. O grosso entra. Lembra? Ele falava. Estou passando. Inicialmente, recebemos agora há pouco uma reclamação de ter um carro abandonado na Rua das Carmelitas. Os Carmelitas. Pronto. Conquista, aqui no bairro da Conquista, próximo à igreja. E aí tem uns noieiros que ficam na Praça Santa Rita, e os caras saem dali e vão e utiliza a espaço como banheiro. Então, o passeio da igreja, e um carro está abandonado lá. Hoje, a Superintendência de Trânsito tem alguma ação de recolher esses carros abandonados nas ruas, carros que estão há 6 meses, 7 meses, parados, que embaixo do carro já tem lama, já tem mato, o pneu já murchou? Tem isso? Tem sim. Nós estamos com 3 meses, né, de governo, 3 meses e poucos dias de governo, e eu acredito que já tiramos aí uns 60 carros das ruas, inclusive em frente a postos de saúde. Pessoas chegam lá e colocam o estacionamento, que é para as pessoas chegarem e estacionar seus carros para receber o atendimento. As pessoas abandonam o carro lá e nós estamos fazendo esse trabalho de remoção. Na Conquista, inclusive, já tiramos alguns. E esse amigo aí que falou, depois você me dá uma referência melhor disso aí, que ainda hoje... É em frente à igreja, em frente a Santa Rita. Pronto. Em frente à igreja Santa Rita. Pronto, está empenhado aqui minha palavra. Se realmente estiver em estado de abandono em via pública, ainda hoje a gente faz a remoção. Tá aí, ó, a equipe da Superintendência de Trânsito. Foi a Rita que mandou e o já Eduardo está ouvindo confirmou. A gente. Ela tá aí, a Rita. Só um trechozinho, só para o superintendente já ter ideia disso e resolver o problema. Ainda tem um detalhe ainda nessa rua. Praça Santa Rita tem a Rua Monsenhor Evaristo, né? Que quem está no plano inclinado sobe e passa pela Monsenhor Evaristo, só que é uma rua muito apertada. É mão contra mão. Isso. E alguns moradores acabam estacionando os seus veículos também na calçada, ou em parte da calçada, ou até mesmo na via. Não existe a possibilidade de fazer uma modificação do trânsito, deixar a Monsenhor Evaristo apenas uma mão e a Rua dos Carmelitos mão sentido Praça Santa Rita, e quem está na Praça Santa Rita passa pela Monsenhor Evaristo descendo o plano inclinado, para facilitar a vida ali. Ô Vila, deixa eu te falar uma coisa. Muitas das modificações que nós estamos fazendo no trânsito de Ilhéus, parte é a ideia do prefeito, parte é projetos de engenharia que já estava em andamento e a gente aprimorou, e parte maior são de sugestões como essa sua que está chegando. Vou pedir ao nosso engenheiro de trânsito que faça uma visita em loco, eu provavelmente vou também com ele, faço isso, e a gente vai estar analisando se for viável, tiver viabilidade, com certeza a gente vai fazer. Só aproveitando, ali também na praça mesmo, tem um movimento ali que acontece que eu não consigo compreender. Quem vem dessa Monsenhor, se eu não me engano, da Monsenhor, ela segue direto para essa avenida. O correto seria pegar a praça, fazer o contorno na praça e retornar para pegar a avenida e não seguir direto. Mas não pode, não. Por que não pode? Não pode, porque tem uma oficina que o cara conserta os carros no meio da rua há anos. Tem uma praça aqui, a praça é aqui, o pessoal vem da Monsenhor e você vem aqui da avenida. É fazer o contorno na Praça Santa Rita. É fazer o contorno. Aquilo dali é perigoso, porque não tem um grande movimento ali naquela região. Realmente não tem. Mas é um perigo. Você não sabe, moto passando... Ali, né? Não, eu moro embaixo, na Belmonte. Mas todo dia eu venho pra cá pra rádio. Olha aí. Aí, tipo, o pessoal vem aqui na direção, vem direto, você tem que parar aqui, esperar para cruzar, o ideal é que você faça o contorno na praça. Aline, deixa eu te falar uma coisa, Vila. O trânsito de Ilhéus, a mobilidade urbana de Ilhéus tem que ser repensada. É sim. Pela primeira vez na história de Ilhéus, nós vamos ter um plano de mobilidade urbana
Estamos trabalhando em cima dele. Não tem ainda? Não, Ilhéus nunca teve. Nunca teve, mas não Ilhéus tem nunca ainda? Teve. Não, agora estamos... Mas já passou o prazo, me parece que foi dia 12. Abril, 12 de abril. De abril, mas nós... Como é que você entrega? Você sabe qual é o custo disso? Senão a superintendência não consegue fazer isso sozinha. Tem que ser uma empresa especializada. Você tem que ter por mais que seja emergencial, tem que ter um prazo de fazer isso e o recurso. Mas tem duas situações aí. O prazo foi dia 12 de abril agora, que concluiu, 12 de abril de 25, mas a gente protocolou para cidades menores de 250 mil habitantes. A gente protocolou o andamento do processo. Mas eu quero colocar o seguinte... Não perdemos o prazo, não. Eu quero colocar da seguinte forma. Você tinha até o dia, me parece que o dia 12 de abril, para ter o plano. Porque se acontece qualquer coisa na cidade aí, nesse sentido, o prefeito, o gestor, na verdade, ele pode ser responsabilizado criminalmente. E a cidade deixa de receber recursos de trânsito. Foi por isso que nós, por não dar tempo a gente concluir no prazo, porque a gente pegou já em cima. E não tinha nada, partimos do zero. Então a gente conseguimos adiantar uma boa parte e conseguimos protocolar a entrada do projeto, e aí nós não perdemos prazo. Nosso prazo está vigente, a gente está agora concluindo o processo para poder entregar, e aí a gente vai estar dentro Quem está fazendo o plano? Quem está fazendo uma empresa terceirizada. Tem que ser uma empresa. Não, claro, não tem condição de ser de ponta de rua. Tem que ser empresa terceirizada, empresa com expertise. Com expertise, com cases, né? Com cidades onde já foi feito, cidade em torno de quanto o plano desse está sendo pago aí? A média disso é 800 a 1 milhão e 200. Não é barato. É toda uma estrutura que é montada. Os caras vêm para fazer um estudo de georreferenciamento. É um trabalho gigante, um trabalho muito profissional. Qual o prazo que a empresa deu para concluir? Acho que até junho a gente consegue. Até junho agora a gente já conclui. E entrega, né? Já deu entrada, para não perder o prazo, então, e entrega esse plano de mobilidade urbana em Ilhéus. Até junho, aproximadamente. Diga, Fia. Olha, a Rita mandou aqui um vídeo, do caminhão. Já está ali com o Neto também. Pronto, tá na linha aí? É um caminhão que está lá. Esse caminhão estava na Praça Santa Rita há 1 ano, pelo menos é o que Rita disse. Bota a Rita para falar naquele áudio de Rita. Bota aquele áudio de Rita. Oi, Rita. Diga, querida, pode falar aí. Diga. Bom dia, Vila Nova. Tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Rita. Então, eu tenho uma reclamação para hoje. É que tinha um caminhão na Praça Santa Rita. E o guincho retirou esse caminhão da Praça Santa Rita por conta que disse que a reforma da praça. Então colocou aqui na Rua da Igreja. Quer dizer, ele estacionou esse caminhão velho em frente aqui às casas. Os noieiros e as pessoas quando passam estão aproveitando da situação para fazer xixi ao entorno, para defecar. O caminhão está sem porta ou sem janela, então eles aproveitam, estão fazendo como sanitário. Pronto, então tá claro, tá abandonado. E eu venho aqui o superintendente pedir a você. Pode chorar, Neto. O superintendente informou que desde o início da gestão, mais de 60 veículos abandonados foram retirados, inclusive veículos que estavam em frente a unidades de saúde. Então, esses veículos foram retirados e ainda hoje uma equipe vai até o local em frente à praça, em frente à igreja Santa Rita, para tomar uma providência em relação a essa situação. Diga, Fia, diga aí. Tem mensagem já chegando para a gente? Pode falar. O Marcelo mandou aqui, pergunta sobre a Rua do Premier Center. Qual a solução? Rua do Premier Center. O que tem ali a Rua do Premier Center? As pessoas reclamam ali, né, do que as pessoas param ali, Aline, para o embarque, desembarque. Mas, sinceramente, ele não tem como. Não tem não. Tem que ter coerência. Não dá para estacionar. Agora, o embarque e desembarque não tem jeito. Ali não tem jeito. Inclusive, ele tem clínicas, né, e aí tem pessoas que descem com pessoas para levar para consulta médica, essa coisa toda. Tem um detalhe, a construção do prédio colocou um recuo exatamente para isso, para esse embarque. Então, quando o veículo chega, qualquer veículo que chega, ele pode estacionar
ou melhor, ele pode estacionar, ele pode parar no recuo, fazer o desembarque ou o embarque e não atrapalha que o veículo circule ali. Não tem nem tão grande movimentação assim para interromper trânsito, nada. Não sei, eu pelo menos... As pessoas precisam ter um pouco de coerência e paciência, porque... A gente, às vezes, o corre-corre, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e tal, mas existe... Mas ali eu não vejo problema, não. Não tem. Ali eu não vejo problema, não. A gente tem, inclusive, acompanhado alguns motoristas de aplicativo, já houve algumas denúncias, que param, deixam as pessoas e ficam aguardando chegar outra chamada, naquele local. Aí a gente chega em cima, notifica e manda tirar. É uma coisa, mas... proibir as pessoas parar ali para o embarque e desembarque, não tem como. E quem está parando no recuo, ali tem um recuo. Tem um recuo. Olha, aqui é uma mensagem que a gente já recebeu já há um tempo mesmo, a Paula Schecker, da Rua Rotary, ela mandou aqui: aproveitando que o secretário está no programa, gostaria que ele explicasse a respeito do sinal para pedestre de 10 segundos e a direita livre para a travessia, onde tem ali a Avenida Milton Santos. Certo. Na antiga Petrobras. Realmente ali, isso, a antiga Petrobras. Ela já falou desses 10 segundos da sinaleira. Quem tem algum problema de mobilidade, um idoso, uma pessoa, realmente 10 segundos ali é pouco, né? Avaliando dessa forma. Você que é um entendedor, eu só estou dando minha opinião. E também tem a questão da direita livre ali. O tempo é programável. É programável, ali você programa, de acordo com a necessidade. Mas vamos imaginar, é a minha vontade que diz que são 10 segundos? Ou tem um estudo? Não, você tem um estudo técnico aí para pedestres. Agora, isso varia de local para local. Eu vou, inclusive, hoje ainda, o pessoal que faz manutenção, que instala semáforo, inclusive está na cidade. Que nós vamos trocar aquele lá da Princesa Isabel, está me dando uma dor de cabeça danada, vamos instalar um novo ali, um equipamento novo daquele, um conjunto semafórico daquele. Eu vou pedir ele, inclusive, para dar uma olhada nisso aí e, de repente, dar uma satisfação à nossa amiga, que talvez a gente mude aí, aumente alguma coisa aí. Pronto. Quem vem da Avenida Antônio Carlos Magalhães, entrando na Milton Santos, ali é direita livre. Direita livre. Perfeito. Quem sai também da Petrobras. Para quem sai da Petrobras também. Isso. Só que quem vai fazer a travessia a pé, está reclamando do tempo, que são apenas 10 segundos, é isso? Pronto, para ficar claro aqui qual era a reclamação. E ela também tinha falado de um episódio, por isso que ela falou da direita livre. Eu achei aquilo sensacional. Eu já falei aqui no programa. Falei várias vezes. Eu chegava naquele trecho ali, saindo da Rotary, e ficava doido, sem saber o que fazer. E principalmente quando saía carretas que saía do porto. Carreta, meu irmão, levava a lateral de carro, o diabo. E travava tudo. Travava tudo. Aí eu pensei, esses caras vão ter um trabalho da zorra para resolver isso aqui. Vocês me surpreenderam de maneira muito positiva com aquele ali. Eu vou aproveitar o ensejo para lhe dar uma satisfação que eu estava trabalhando ontem e não tive como ouvir o seu programa ao vivo, né? Em tempo real. E à noite eu peguei e fui ver no YouTube. Você falando lá, mas hoje era dia dele estar ligado nos transportes, não fazendo reunião e tal, tal. Era justamente, você tem razão. O grosso vai entrar daqui a pouco. Mas deixa eu te falar, é porque no Zap, ele não deu para te explicar, a gente estava tratando exatamente porque existe uma empresa, uma cliente do Porto da Codeba, que está muito insatisfeito com aquela mudança. O pessoal do níquel. Apesar do níquel, que eles querem porque querem que a gente volte ao que era antes. E a gente não pode fazer isso porque aquilo ali foi feito para atender a cidade, não um cliente, um cliente da Codeba. E aí as pessoas estão insistindo em cima disso, e aí eu estou tratando de instituição para instituição com a Codeba. A Codeba apresentou um projeto, nós estamos avaliando a ideia de abrir, porque quando foi feito, Vila e Aline, aquele conjunto semafórico ali, foi feito, tinha um ciclo para dar entrada, acesso a quem vinha da ACM, entrar, converter a esquerda para a Rotary. No dia que nós abrimos, no dia de segunda-feira nós inauguramos, aí deu BO, tá? Porque o motivo pelo qual nós fizemos a inversão do binário, estava acontecendo a mesma coisa, que travava quando as carretas saíam da Rotary para atravessar para Milton Santos, correto? Então, quando as pessoas estavam vindo da ACM para entrar para a Rotary, estava travando do mesmo jeito. Aí nós sacrificamos, né, aquele ciclo semafórico ali e colocam uma placa grande lá de proibido conversão de direita. Agora voltamos a estudar, tá, a possibilidade por conta do porto, e aí não é por causa de um cliente, é por conta também atendendo a um pleito do hospital de Ilhéus, tá, porque as carretas estão passando
inicialmente ali em frente ao hospital. Isso, Nós fomos procurados pela direção e eles explicaram o seguinte, que aquele primeiro prédio deles ali, eles trabalham com imagem de precisão, né? Ressonância magnética, aquelas coisas e tal. E a vibração, por incrível que pareça, a vibração das carretas passando está dando interferência nos equipamentos. E a gente sensível a isso. Estamos estudando a possibilidade de reabrir esse ciclo semafórico para dar entrada às pessoas que vêm da ACM ter acesso à Rua Rotary. Só que isso aí vai ser um trabalho educativo, vamos ter que colocar no mínimo 15 dias os agentes trabalhando para poder evitar acidentes. Mas aí vocês estudam a possibilidade só de carretas, de carro, de grande porte, aí se abrir, geral? Não, se abrir, a gente vai abrir para todo mundo. Só que, no caso das carretas, eu tive uma reunião com essa empresa, inclusive, no caso das carretas de níquel, de minério, a gente vai colocar uma condicionante que nos horários de pico eles não vão poder passar. Tá? Entre 7h30 até 9 eles não vão poder passar. Após isso eles trabalham e param 11h30 e 11h30 e voltam às 14 horas até às 17h para evitar o conflito com o horário de pico, do maior fluxo ali. Muito bem. Diga, Fê. Ela falou sobre essa questão. Agora ficou muito bom. Ficou bom. Ficou muito bom. Eu gostei demais. Quando passei ali que eu olhei e falei, rapaz, esses caras brocaram aqui. Porque ficou sensacional. Antes de você... Hoje eu acredito que você também já gostou da ACM. A inversão. Não. Agora. Ali a ACM, nada tira da minha cabeça. Ali da ACM, promessa de campanha, Valderico honrou a conversa dele, a promessa dele, e ele queria fazer aquilo no primeiro dia. Eu falei, não faça isso, que não tem sentido. No primeiro dia não tem cabimento. E não tem mesmo. Tem que ter estudo. Ali, ele atendeu a meia dúzia de comerciantes. Paciência, tá lá. Só o fato de ter tirado o estacionamento do meio da pista, tá bom. Tá tudo certo, né? Eu não gosto de ficar chorando leite derramado. Derramou, não era para ter derramado. Derramou, vai lá, limpa e segue a vida e pronto, e vai tocar a vida e acabou. Show de bola, pronto. É isso aí. Lá na frente, ainda permanece o estacionamento no meio da pista. Porque essa intervenção foi só ali naquela parte da ACM e não seguiu até o Parque Infantil? Por conta da ciclofaixa. Nós vamos agora, o prefeito vai retomar, né, e fazer a avenida contorno. Sim. Então, a ciclofaixa que vem seguindo toda a litorânea norte, que parou ali no Marciano, ela vai seguir, isso vai ser rápido. Aquela obra ali não tá difícil de fazer. Vai seguir, então, a ciclofaixa que está ali naquele trecho que ficou pendente do Banco do Brasil até o Parque Infantil, vai migrar cá para o Marciano, e a gente vai fazer o mesmo trabalho ali. Qual é a previsão de concluir aquela obra ali? Essa pergunta não é sua, mas de alguma forma interfere nas suas atividades também. Do Marciano, para concluir, chegando na Barra de Itaíta. Agora no final de abril, o prefeito vai iniciar aquilo ali. No mês de maio deve estar pleno. Em maio começa a obra, então. E é uma obra que não é uma obra de grandes... A grande parte já foi feita, a parte de infraestrutura, de passeio... Tem que consertar algumas coisas, tá? Sim. Tem que consertar algumas coisas. É porque ficou parada a obra, né? Não, e até porque foram mal feitas mesmo. Né? Muita coisa vai ter que ser refeito. Mas mesmo assim não é uma coisa para um ano, Então aquela parte ali do Parque Infantil, do Banco do Brasil até o Parque Infantil... Será feito vai seguir o mesmo critério. A gente apenas tivemos o cuidado com os ciclistas. Tá? Que se sacrificasse, eles não iam ter para onde passar. Ia ter que disputar espaço com os carros. Porque os ciclistas que passavam pela ACM, eles automaticamente migraram para a Litorânea Norte. Sim. Tá? Mas só vai até ali, no final da Litorânea Norte. Então, nós permitimos aquele trecho ali até concluir a Avenida Contorno, migra a ciclofaixa e a gente vai suprimir aquele estacionamento no meio da rua ali, e suprimir a faixa, jogar o estacionamento para o lugar que é a faixa e fazer também ali a mão dupla. Mão dupla já é. Tirar o estacionamento. Ali é tirar o estacionamento. Tirar o estacionamento, exatamente. Dá mais condição de estacionamento. Isso. Diga, Fia.
Jaelma mandou aqui. O senhor já teria uma solução em mente sobre o trânsito na Avenida Ubaitaba e também na Central do Abastecimento? Tem um projeto, Joelma, né? Jaelma, tem um projeto em curso, em andamento. Eu prefiro não adiantar nada. Quando ficar pronto, se Vila me permitir, eu venho aqui no programa dele e conto os detalhes. Você tem o telefone? Tenho. Então por que você não me liga, Mola? Vila, eu quero ir amanhã. Pronto. Não tem dificuldade comigo. Você agora está me autorizando, né? Você agora está me autorizando. Não tem dificuldade comigo. Eu estou batendo um papo com Cláudio Cardoso, que é a autoridade de trânsito, superintendente da SUTRAN, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus. Inicialmente está falando aqui de trânsito, né, dessas alterações que vieram acontecendo aqui na cidade de Ilhéus. Vamos para a Zona Sul agora. A Zona Sul agora. Tem uma intervenção que está sendo feita na BR, na BA 001, que os veículos agora vão poder sair direto da BA e acessar a Rua Vereador Rui Carvalho. Isso. Quando será concluído aquilo ali? Ela já era para estar há bastante tempo, é que precisou de fazer uns ajustes, tá? Naquela parte. Tanto na baia, no recuo, né? Quanto na parte de acesso mesmo ali. Ficou uma pontinha lá embaixo, e aí também as dimensões da faixa elevada não estava dentro do padrão, aí a gente está ajustando agora e deve estar nas próximas semanas inaugurando aquilo ali. O objetivo daquilo ali? Atender o 24 horas, a UPA. Ali nós tínhamos uma dificuldade imensa de acesso ali por conta de quando não tinha aquilo, já existia a UPA, não existia a BA, né? A BA, ou seja, tudo aquele benefício que foi feito ali. Quando fizeram, não pensaram. Então a ambulância tinha que ir lá na distância para voltar, ou então vir por dentro. Não foi feito ali para atender a UPA. Atender a UPA. Não deveria ter uma pista de desaceleração maior, porque parece que a pista está muito curtinha. A gente aumentou o recuo, aumentamos a baia, o recuozinho, para facilitar isso aí. Eu vi que vocês, o que me parece, não entendo nada de trânsito, mas quando eu passo ali e vejo a faixa elevada, a sensação que eu tive é que vocês substituíram ali uma pista de desaceleração com a faixa elevada, que resolve o problema, é verdade, que resolve o problema, e também acaba atendendo uma escola que tem na frente, que tem uma travessia ali muito grande, do Candário Cerqueira. Isso. Ali. O objetivo foi esse, também, essa faixa? Também isso aí. Para evitar? Para evitar. Vila, convenhamos que aquele trabalho foi feito ali, da duplicação e toda aquela estrutura que foi feita ali naquela BA, foi um trabalho necessário, mas que teve alguns erros de engenharia. Muitos erros de engenharia. A obra não foi uma obra humanizada. Exatamente, pronto. Então, assim, algumas coisas a gente vai ter que fazer um termo de cooperação com o Estado, tá? Para, de forma paulatina e responsável, com estudo, com projeto, a gente melhorando algumas coisas. Por exemplo, qual a razão de não ter uma faixa elevada naquele mangue seco ali? Velho, eu tô falando como um usuário. Quando eu venho da Zona Sul para acessar a 13 de maio, eu passo ali 10 minutos esperando, porque os carros vêm em alta velocidade e a gente, se você tem que ter um motor possante para poder passar sem risco. Ele sabe o que eu tô falando, né? Sei. Ali. Então, assim, não tem razão. E a gente, como ali é BA, tem que ter solicitação do CIT para a gente fazer um elevado ali. Então, assim, tô falando de coisas mínimas. Já foi solicitado pelo município? Já estamos solicitando, sim. Estamos solicitando. Esse e alguns outros. Mas essa faixa elevada vai ser só do lado ali do Mangue Seco, ou nas duas pistas? Não, ali é só do lado, só ali. Descendo, indo para Zona Sul. Para 13 de maio, né? Indo para Zona Sul. Para cruzar a pista é pior. Você está situado mesmo, Vila? Está situado mesmo? Não, sei. Tá. Quando você vem do centro Opaba, descendo. Não, quando você está vindo do Opaba, da Zona Sul. Indo Opaba? Quando você está vindo do Opaba, eu vou falar Opaba é a referência mais próxima. Mas para pegar o retorno. Para pegar o retorno, para vir para 13 de maio. Amigo, você fica ali 10, 20 minutos, porque os carros vêm, ninguém dá preferência. Quem vem da ponte vem já correndo. Então você quer atravessar para pegar 13 de maio. Aí, um parto, meu amigo. O retorno ali, o retorno para atravessar a pista. No nosso radar fazer um elevado ali para poder
da condição, e é um risco eminente ali de acidentes. Aliás, aquela ali. Ela toda, né, amiga? Eu não sei, a sensação que eu tenho é que a engenharia, pelo menos quem trabalhou naquele projeto, o engenheiro que trabalhou naquele projeto não encontrou solução. É isso que eu tô falando. A sensação que eu tenho é que o engenheiro que trabalhou naquele projeto não encontrou solução para a entrada ali da 13 de maio. E aí falou assim, deixa como tá, que o motorista vai se virando. Mas colocou a vida de muitas pessoas em risco. É fato, né, muitas pessoas em risco. Na minha cabeça... aí eu não estou falando como diretor do Sutran, eu estou falando como usuário. Tá? Eu passo ali, às vezes venho de Olivença, aquela região lá, e pro final de semana, para você entrar ali, é uma situação, a gente tem família, quando você está sozinho ali, você tem um carro mais possante, você, entre um carro e outro, você... É verdade. Tá com criança e tudo no carro, tem que ficar ali principalmente aguardando. No final de semana mesmo, o fluxo é intenso demais. Feriado prolongado, então é uma situação ali. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta para as perguntas aqui. Cláudio, em relação a empresa, qual o motivo real que o governo resolveu não renovar o contrato aí, né, de concessão com a empresa São Miguel? Vila, além da pressão popular, do clamor popular, você estava aqui acompanhando isso, as pessoas clamavam para que não fosse renovado, mas o prefeito, embora sensível ao clamor popular, ele estava avaliando, fez reunião, você sabe disso, fez uma reunião com as duas empresas, colocou que cada empresa teria que colocar, cada uma delas, inicialmente elas queriam colocar 7 cada um, ele determinou que tinha que ser 15 ônibus novos cada empresa. Mas o que o prefeito imaginava, tinha acabado de assumir a posse, né, dia 1º, aí dia 1º tem aquelas formalidades, aí dia 2 a gente vai para o campo. E a gente imaginava que a São Miguel ela tivesse condições mínimas de operar. E quando passado de um mês, aí começou a pipocar, amigo. Carro pegando... O mais grave, que ali foi um fator determinante, acho que responde já diretamente a sua pergunta, foi aquele carro que incendiou no terminal de ônibus. Fila, aquele carro ele foi consumido pelas chamas em 5 minutos. Se tivesse pessoas dentro daquele carro, estava sujeito a gente ter uma tragédia dentro de Ilhéus. Aí teve carro que desceu em ladeira e nos distritos aí, que se o motorista não tivesse habilidade e jogado na ribanceira, também teria tido tragédia, pessoas poderiam ter morrido, inclusive o próprio motorista. Diante desses fatos e tantos outros, aí o prefeito determinou a essa autoridade de sala que fizéssemos uma inspeção na garagem. Inicialmente uma inspeção na garagem, eu estou usando o termo inspeção, na garagem. E lá nós detectamos, Vila, que a frota da São Miguel simplesmente estava sucateada, não tinha condição, por mais... Joca é um cara sensacional, um cara do bem, uma pessoa maravilhosa, mas por mais que Joca estava se esforçando, os funcionários, o pessoal da mecânica, os eletricistas, as pessoas tudo fazendo mão de força ali, todo mundo trabalhando, se esforçando ali, mas os caras não estavam conseguindo. Os carros saíam e chegavam ali fora, quebrava. Não tinha condição. Fizemos esse trabalho, gerou-se um relatório, determinamos um prazo para eles se ajustarem, mas, sinceramente, Vila, não tinha condição. Ali tinha que ser renovado toda a frota, os carros todos, sem mínimas condições de uso. Mas, para além disso, fomos fazer também uma fiscalização, aí muda o termo, né? Uma inspeção na garagem e uma fiscalização na rua, nos carros que estavam circulando. E eu acompanhei de perto. Então, fizemos um recuo ali numa baia ali no Malhado, seu abastecimento, para fazer uma vistoria inicialmente ali na São Miguel. Primeiro carro que eu parei, primeiro carro que nós paramos, eu anunciei o motorista, nós íamos fazer uma fiscalização, pedi que ele desligasse o carro. Ele virou para mim e disse assim: amigo, eu não posso desligar. Se eu desligar, esse carro não pega mais. É simples, surreal. Se um carro desse tem uma situação de parar o motor no meio de uma ladeira, como é que fica? Cheio de passageiros. Estou te dando um exemplo. Esse carro, por exemplo, tinha tanta discrepância, tanta situação irregular, que ele foi recolhido para o pátio do Detran. Não sei se você viu isso. Alguns foram recolhidos para o pátio do Detran, outros foram recolhidos para a própria garagem deles, porque não tinha condição. Tinha carro, Vila, que a gente chegava e a situação era tão caótica, Aline, que dizia assim, não tem entidade de circulação, porque senão esse carro aqui é uma tragédia anunciada. Então, assim, foi através desses relatórios, não foi só São Miguel,
tá? Que foi fiscalizado, isso foi publicizado, isso aí. A Viametro também foi fiscalizada. Encontramos um ou outro com algumas discrepâncias, mas menores. A Viametro realmente ela tem um padrão mais organizado, vamos dizer assim, os ônibus estão em condições melhor de uso, mas a São Miguel não tinha mínima condição, mesmo se colocasse, Vila, os 15 ônibus que não conseguiram colocar, mesmo se colocasse os 15 ônibus novos que estavam posto na mesa que eles colocassem, eles não teriam condição de atender o contrato. Dali foi tomada a decisão, porque realmente o prefeito não estava disposto a pagar por essa tragédia anunciada que seria esses ônibus continuar rodando. Agora, já que a superintendência fez a inspeção e posteriormente uma fiscalização, não sei se vocês chegaram a uma conclusão, o que fez a empresa São Miguel, que tinha ônibus novos, que durante um bom tempo foi um modelo de transporte aqui em Ilhéus, né, a chegar na situação que chegou? A ausência do poder público, Vila. A ausência de fiscalização. As pessoas vão, se acostuma, vai tocando. Está dando para ganhar o dinheirinho, para fazer as coisas e não tem ninguém reclamando, e vai tocando o barco. E as pessoas achavam que com a pecha que o prefeito tem, que era de família de empresa de ônibus, tal, achava que a coisa ia continuar como estava. E ele assumiu esse compromisso com Ilhéus, que ele vai... Vila e Aline, deixa eu falar uma coisa. Mas a falta de fiscalização do poder público, sim, com o transporte clandestino, o transporte de lotação, isso não contribuiu para as empresas ficarem na situação que ficou? Vila, eu digo também isso, tá? Com o advento dos aplicativos, esses alternativos aí, os clandestinos e tudo mais, ficou difícil para as empresas de ônibus. Eu não digo nem os aplicativos, porque os aplicativos, na minha avaliação, eles não concorrem diretamente com o ônibus. É a lotação, né? É a lotação. Lotação concorre, mas o aplicativo ele não concorre, porque o aplicativo ele tem preço diferenciado. Pronto, então se assim... Né? Por exemplo, motoboy, na minha avaliação, motoboy também não concorre porque o motoboy leva uma pessoa. Tem uma quantidade grande na cidade, é verdade. Quando você junta todo mundo e cada um fazendo 20 viagens por dia, você tem um público ali, também, claro, né? Mas o lotação, ele é diferente. O lotação leva 5 de uma vez só, leva 4, leva 5 de uma vez só. O lotação, ele para no ponto de ônibus, ele entra na baia, ele oferece o serviço. Isso de maneira assim muito clara, né? As autoridades de trânsito sabem disso. Isso não contribui? Contribuiu e muito. Porque eu te falei aqui, a ausência do poder público de fiscalizar as empresas de ônibus e fiscalizar também a questão do clandestino. Tá? Vila, esse pessoal da lotação, eles não estão tendo acompanhamento nenhum, e você sabe disso. Sim, é verdade. Não está tendo acompanhamento nenhum. Quando eu digo ausência do poder público, eu falo no contexto geral. Não tinha presença do poder público. Um exemplo clássico, você já bateu nisso aí que eu vi, um exemplo clássico é aquela invasão lá aí já está um pouco fora do tema, da Soares Lopes. Teve presença do poder público, ele não teve. Zero. As pessoas foram chegando. Assim como é a chegada de Itabuna, eu espero não estar fugindo muito do tema aqui, assim como é a chegada de Itabuna ali, do Vilela, da entrada do Vilela até a rodoviária, que as pessoas foram se instalando ali, o poder público não se fez presente. Hoje, aquilo ali virou um favelão, uma coisa ridícula, feia na chegada da cidade, nosso cartão postal. Eu citei esses exemplos aqui, falando de que quando o poder público se ausenta... Você gera um problema social. Um problema social. Com certeza. E quais as providências, no caso agora, que o governo atual está fazendo em relação à lotação, por exemplo? Porque a lotação é algo que é exposto, todo mundo sabe, acontece. Tem a questão que Vila colocou agora, que prejudica as empresas, mas também tem a segurança da população. Porque você não sabe qual carro que você está entrando. Não estou dizendo que são todos perigosos, não é isso, gente. Eu estou falando que quando existe, tem muita gente séria. Gente que precisa, gente que é séria, que trabalha. Mas se a gente não tem uma fiscalização, se não existe um ordenamento em relação a isso, eu não sei que carro eu estou entrando. Isso. A população entra porque quer, vírgula. Hoje a gente sabe do problema do transporte público que a gente tem. Então, muitas vezes a pessoa necessita daquilo, precisa daquilo, até para chegar mais cedo no lugar, porque precisa, é uma necessidade. E vai porque tem que ir, vai na fé, Deus abençoa aqui, vai. Então, o que está sendo, qual a providência que o governo atual agora em relação à lotação? Perfeito.
Já existe um planejamento de fiscalização, já sentou, vai fiscalizar os carros, vai fiscalizar quem tem carteira e quem não tem carteira? Eu até te agradeço por essa pergunta, sendo a oportunidade de esclarecer uma coisa aqui. O prefeito abriu um diálogo. Eu fui obrigado a estudar trânsito, né? Aprender de lei de trânsito. E o prefeito abriu um diálogo com uma cooperativa. Existe uma cooperativa desde 92. Uma cooperativa, me fugiu da memória agora o nome da cooperativa, de transporte. Eles chamam de transporte alternativo, vamos chamar assim, né? Sim. Transporte alternativo. E o prefeito abriu um diálogo com essas pessoas. Eu participei dessa reunião. Aonde está se colocando eu estou falando que abriu o diálogo para a possibilidade de fazer a regulamentação desse segmento, porque é um caminho sem volta, Vila. É um caminho sem volta. O que vai acontecer é enxugar gelo. Se você não fizer uma regulamentação, você vai fiscalizar, vai tirar alguns de circulação, mas aqueles que não querem se enquadrar vai continuar cometendo infração. Porque o que é o clandestino? É o cara que está fora da lei, está fora do regulamento. Então, a ideia do prefeito é trazer esse pessoal para o diálogo, já fizemos isso, tá certo? Através dessa cooperativa, a gente já tem uma lei que regulamenta, aprovada na Câmara, que regulamenta isso, tá? Trazer esses caras para que seja feito uma regulamentação desse segmento, tá? Dessa atividade. Essas pessoas terão que se enquadrar dentro de uma condição que não é fácil, não é para todos. Primeiro, o carro tem que pegar mínimo 7 pessoas. Ele tem que ter... A documentação do carro tem que ser no mínimo 5 anos de uso. Os aplicativos têm muito isso, né? 5 anos de uso, que vai se aplicar a mesma regra para o turismo, para o carro escolar, para o taxista e tal. Então, mínimo 5 anos de uso, 7 passageiros, tacógrafo, o que mais? O cara vai ter que tomar um curso para transporte passageiro, ele vai ter que ter antecedentes criminais, tá? Em todas as instâncias, e uma série de condicionantes que são colocadas que poucos seguramente vão se enquadrar. Dando essa oportunidade, fazendo esse chamamento para que essas pessoas se regulamentem, se regularizem, tá certo? Uma boa parte vai vir. Uma pequena parte, eu diria, vai vir. Os demais continuarão clandestinos. Aí sim a gente vai combater, fiscalizar e tirar de circulação, porque ninguém poderá dizer que não teve oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, existe sim o prefeito abrir um diálogo maduro, um diálogo aberto com eles, dizendo assim, nós não estamos autorizando vocês, vamos continuar fiscalizando, mas vocês vão ter que apresentar a documentação da associação, né, da cooperativa, e dentro disso a gente vai começar a colocar a relação de documentos que vocês têm que apresentar, tanto da associação, da cooperativa, quanto dos carros e das pessoas, e aí só aí, Aline, a gente já tira de circulação 70%, 30% vai passar nesse crivo aí. Em relação aos ônibus, ontem eu vi que tem uns ônibus novos, brancos, sem absolutamente nenhuma identificação. Hoje já tem. Já tem, né? Que empresa é essa? O que é isso? É a Via Metro. A Via Metro? É a Via Metro. A Via Metro. A Via Metro assumiu, Vila, não sei se é a pergunta que você quer fazer essa, a Via Metro assumiu até o dia 30 as linhas que eram da São Miguel. Por que até o dia 30? Porque nós estamos correndo com emergencial. Assim, antes dessa, a Via Metro apresentou os 15 ônibus padronizados. Ok. Aquele era o combinado daquela conversa lá atrás. Certo. Okay. Esses novos que estão circulando aí, são ônibus novos, né? 2024, 2025. Sim. Esses são mais quantos? Os que chegaram, fora os 15, você está dizendo? Não, você teve os 15 tinha do combinado. Do combinado, ok. E mais 20. 30? Mais 20. Você tem 20? Eu tenho 35 ônibus novos. Hoje na circulando. Cidade, circulando. 35, você 35. 20 daqueles que 15, agora... 15 daqueles lá e mais 20. Mais 20. Mais 20. Então, ali é Via Metro. Ali é Via Metro. Muito bem. Que tipo de contrato, ou de acordo, de combinado, de parceria foi feito com a empresa 17? Pronto. A 17, fomos nós da Sultan que chamamos ela para nos ajudar. Por quê? Porque eu fiz reunião com o pessoal houve um planejamento, Vila, não foi assim. Apesar de que nós fomos um pouco pego de surpresa no quesito de que nós, sinceramente, nós esperávamos ali que a São Miguel fosse chegar junto, ela fosse resolver o problema dela. A gente acreditava nisso, o prefeito acreditava. O que seria resolver o problema? Ela fosse adequar, botar ônibus novos. Não, renovar a mesma frota, porque os caras têm bala na agulha. Quando a gente fala de São Miguel, a gente fala de Joca, né? Mas tem outras pessoas por trás. Sim, um grupo de pessoas. E a gente esperava que um grupo grande. É um grupo grande. Tá? E o prefeito, nós acreditávamos que eles não iam... Eles iam
dar a mínima condição de se discutir a renovação ou não. Mas o prefeito deu alguma garantia? De que não? De que iria manter? Não. Porque aí fica difícil. Imagina só, eu faço um investimento de 35 milhões, de 50 milhões... E sem garantias? Mas, meu amigo, você seria quase que automático se o cara chega... Vocês vão tirar por quê? Tá, vence o contrato, mas eu estou atendendo todas as condicionantes aqui. Estou dentro da condição de concorrer. Por que eu já estou aqui roendo o osso, não posso continuar? Já que agora está sendo pensado um novo modelo. Porque, na verdade, Aline e Vila, o que está sendo feito agora não é só uma troca de uma empresa. Está sendo reformatado, repaginado o modelo de transporte público de Ilhéus. As pessoas têm que entender, internalizar isso. Nós estamos vivendo, nesse exato momento, um divisor de água no transporte público da cidade. Não é só a troca de uma empresa saindo para entrar outra empresa. Vai ter um novo... Não dá, mas um dia desse eu vi uma fala inteligente de Rildo Mota, em um programa desse aí. Rildo falando o seguinte, que não dá para se admitir continuar com um modelo de transporte que foi pensado há 25, 30 anos atrás. Sim. Porque a cidade evoluiu, a cidade avançou. E é nessa linha que nós estamos caminhando para um novo momento do transporte público, transporte de qualidade, digno, onde as pessoas prefiram, Aline, dar prioridade a andar de transporte de ônibus e não de lotação, de clandestino. Que as pessoas utilizam clandestino por causa da má qualidade do transporte público. Essa é a verdade. Então, esse momento está sendo eu digo assim, nós estamos fazendo história, Vila. Ilhéus está vendo um momento histórico. Nós estamos rompendo um ciclo de 25 anos, e estamos... Governo nenhum teve coragem de fazer isso. As pessoas duvidavam que o Valderico ia fazer isso, que o Valderico não ia renovar. Você sabe que a pessoa duvidava. Teve pessoas que fizeram até aposta comigo que não renovaria, que renovaria. E eu disse, bom, vai renovar se tiver condição. Se não tiver condição, não vai renovar. E o Valderico fez isso. Fez isso por quê? Porque ele assumiu um compromisso com Ilhéus, que Ilhéus terá transporte público de qualidade. E aí, meu amigo, vou dizer para você, foi São Miguel e vai ser Via Metro, e quem chegar, se não se ajustar e se não oferecer, tanto na sede, na zona urbana como na zona rural, no distrito, transporte de qualidade, vai sair fora. Voltando à pergunta, que acordo, que contrato, que parceria foi feito com a 17? Ajudar mesmo, auxílio. Eu pedi socorro para eles, porque... pede o raciocínio foi aí. Quando eu sentei com o pessoal da Via Metro para saber como é que vocês vão assumir, vão trazer, vocês têm 15, mais 10% que a empresa de ônibus ela tem que ter, e a Via Metro tem que ter ali os 60 ônibus ali os 56, 60 ônibus do contrato, e mais 10% para substituição se você tiver que tirar para manutenção, para necessidade. Então eles têm. Então eles têm a frota deles, né? Periódica ali de rotina, tem mais 10%, compra mais 15 ônibus. Prometeu. A Via Metro. Depois você volta para 17, pelo amor de Deus. Vou voltar, vou chegar lá. Tá parecendo que eu tô no Somebody Love, né? Mas não. Aí, vamos lá. Aí, mais 20. Aí eu digo, mas não batia, não fechava ainda, tá? Aí eu reuni com o Bahia, eu chamei Bahia e fiz uma reunião com ele. Bahia, eu preciso que você me garanta que você vai conseguir dar cobertura a toda a zona urbana, né? A cidade, a sede e os distritos. Aí ele disse, Cláudio, nos distritos, infelizmente, aonde eu atendia junto com a São Miguel, eu vou cobrir. Aonde a São Miguel atendia sozinha, eu não vou ter condição de cobrir. Aí foi quando eu chamei a 17 para, após o transporte dos alunos, ele nos ajudar transportando as pessoas nessas comunidades que eles já fazem o transporte de aluno. Então, por que isso? Porque eles já conhecem. Os motoristas conhecem o trânsito, a rota. Aí houve aquele incidente de ontem que foi o motorista, não por autorização nossa, esse não foi o nosso combinado, cumpra lá o seu contrato, cumpra lá o seu trabalho de levar as crianças, e após isso você faz o transporte, o traslado das pessoas. E o cara chegou lá e o motorista, eu acho que pecou por excesso, né? Ele viu lá aquele tanto de gente para vir para o trabalho, e daí fez uma mistura, mas não foi por solicitação e autorização nossa. E, inclusive, quando chegou para nós a denúncia, imediatamente liguei para ele, disse completamente fora do que nós combinamos para agora, e isso não se repetirá. Ainda em relação ao contrato, né, vamos imaginar aqui do combinado de atender a população da zona rural. 0800. Como é que pode um negócio desse? Um ônibus desse, ele consome
principalmente na zona rural, porque a estrada, apesar de Valderico ter melhorado bastante aí, eu estou gostando muito da estrada da Carobeira, eu vou e volto rapidinho agora, ficou muito bom ali, mas a estrada de chão. Estrada de chão exige mais do veículo, estrada de chão consome mais combustível. Um ônibus desse faz 3 quilômetros com 1 litro de diesel. A despesa é alta. A empresa vai bancar essa despesa. A empresa é grande. 30 dias. A 17 cresceu muito. Eu conheço a 17. Números, o próprio prefeito na época da campanha eu conheço a 17. Ela vai bancar isso aí. Ela vai bancar. Vila, tá todo mundo abraçando esse projeto de reconstruir Ilhéus. Tá todo mundo. Tem muita gente. Eu sei que é difícil você gritar. É Frank ainda lá? Max. É Max ainda. O dono. Não, eu conheço o Max. Já fiz negócios com o Max. Uma pessoa de um coração gigante. Eu sabia que ele tem um coração grande. Eu só não sabia que o coração dele era tão grande. Era maior que o Max. Eu sei que é difícil para você acreditar, amigo, mas eu pessoalmente fiz essa tratativa e ele se colocou à disposição. Porque você tem inclusive o meu pedido era 15 ônibus. Ele disse 15 eu não posso, eu coloco 8. Entendeu? Porque já são lugares que ele consegue atender os alunos e, após isso, ele atender a gente. E aí, Vila, com isso, a gente conseguiu cobrir de forma assim 98% as linhas do distrito da zona rural. Mas o homem tem um coração grande mesmo, é isso? Não, é gigante. Eu acredito que por isso também esteja tendo esse tipo de problema, né? Em relação a juntar crianças. Mas o que ele falou que foi um motorista inadvertido. Mas é isso que eu ia falar. A gente tem um caso de Sapucaíra e acabei de receber uma mensagem de Gilmar Vitorino falando lá no Acuípe de Baixo. Hoje não aconteceu mais, foi ontem. Na primeira viagem de ontem só. De Sapucaíra. De Sapucaíra. Gilmar Vitorino acabou de mandar uma mensagem falando sobre isso. Que teve hoje outro caso? Como é que é? Por isso que eu estava querendo falar, porque eu estou falando isso. É uma empresa. Não eu é acho que ele está falando de ontem. Não estou falando nem para sabe, para justamente analisar se realmente isso está ocorrendo ainda em outros locais. Hoje não mais. Hoje eu posso te garantir que hoje não mais. Até porque foi o meu comentário de mais cedo. A empresa 17, a empresa que eu conheço, é a empresa que tem décadas circulando, não só em Ilhéus, na região inteira. Na Bahia toda. Essa região inteira. Camaçari, eles estão fortes lá. Então, Lauro. E focam diretamente no transporte escolar. É o forte dele, é o transporte escolar. Atua em outras áreas, mas o forte é escolar. O forte é o transporte escolar. Então, eles sabem o que podem. Com essa legislação, o motorista também sabe, o motorista também conhece, porque muitas vezes é um motorista que já está há muito tempo trabalhando em uma empresa que se especializou no transporte de estudantes. E uma empresa séria, inclusive. Não, mas séria. A empresa é séria. E Max é um cara muito sério. Muito sério. Tá? Eu não tenho dúvida disso, não. Conheço a figura, já tive com ele algumas vezes. E é uma figura muito séria. Então manda um abraço para ele. Eu falei para ele que estava vindo aqui no seu programa. Né? Max, eu gosto dele. Ele sabe. Uma vez ele me fez um pedido e eu disse, vou atender, ele vai lembrar agora, vou atender porque você está me pedindo. Pode mandar um recado, pode dizer que vou atender porque ia cumprir. E ele sabe o que eu estou falando. Um cara maravilhoso, aqui. Né? Eu gosto demais, dele, gosto muito dele. Pessoa boa. Você ia fazer uma pergunta, Fê? Diga aí. Tem várias mensagens aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível. O Anderson, ele mandou aqui, na Barra do Itaípe, próxima à quadra esportiva, tem uma oficina que constantemente ocupa o passeio com carros, obrigando os pedestres a andar pela pista. Isso é perigoso e desrespeita o direito de ir e vir com segurança. É preciso que a Sutran ou a Prefeitura tome providências e fiscalize essa situação. Perdão, Aline, onde é? Na Barra do Itaípe, próxima à quadra. Ao lado da quadra. Tem alguns pontos aqui em Ilhéus que são temerosos, são terríveis. Alguns ocupados por um trailer, alguns ocupados por uma oficina, alguns ocupados por um puxadinho de algum estabelecimento, né? E isso vai ficando... alguns puxadinhos e alguns trailers surgiram de Valderico para cá em 3 meses. Outros têm 10 anos no local e simplesmente os governos foram deixando e vai ficando. E aí o que acontece? O cara tem a sensação de pertencimento. Na cabeça dele, aquela área, aquele trecho pertence a ele e ninguém tira ele mais de lá.
porque tem um vereador que pede, tem o prefeito que vai deixando, o fiscal que, em algumas situações, faz vistas grossas, e o problema só vai se agravando. Para resolver esses problemas, você acabou de falar, que falou mais cedo, que é uma nova gestão e que o governo Valderico vai imprimir essa nova gestão. Vai dar um freio nessas ocupações irregulares, essas ocupações, essas desordens públicas. Quando eu preciso falar isso aqui, Vila, eu não iria para o Sutran. Eu tinha ir embora o que o prefeito falava e fala, ele não, durante a campanha, pré e campanha, ele não prometeu cargo a ninguém, ou seja, claro que a pessoa vai fazer uma campanha, vai participar de uma campanha, sabe, né, a ideia é fazer parte do governo, mas não estava loteado, assim, você é para tal lugar, você é para tal lugar, mas acredite, amigo, o lugar que não passava pela minha cabeça era o Sutran. E um belo dia, faltando algumas horas para a indicação, o prefeito me chama na casa dele e disse assim, Cláudio, eu preciso de você na Sutran. Eu digo, mas bicho, aí na hora eu não chamei de prefeito, né? Mas bicho, você sabe como é que está aquilo lá? Ele disse, por isso. A resposta dele foi essa. Eu digo, você sabe como é que está aquilo lá? Ele disse, por isso tem que ser. Porque eu tinha feito a transição lá. Eu sabia como é que estava. A Sutran estava simplesmente, só tinha os agentes que tem de bom, é a mão de obra, os caras são bons. Ali tem advogado, tem administrador, tem enfermeiro, tem várias pessoas. Não, os caras tem especialista em leis de trânsito. Eu tenho uma menina lá que chama Jaqueline mesmo, a menina é uma sumidade para dar aula, para dar os cursos dos taxistas. Agora nós fizemos presencial, que eram feitos pela plataforma eletrônica lá e tal. Agora foi feito presencial, os caras amaram, porque foram 2 dias consecutivos de curso lá, os caras ficaram bastante. Então, assim, o que eu encontrei na Sutran foi uma mão de obra boa, qualificada, um prédio bonito na Soares Lopes e um baita de um desafio para você construir tudo do nada, porque ali as pessoas chegam, passam um tempo ali e depois que termina o seu mandato, bota o que tem debaixo do braço, vai embora e não existe uma continuidade de um trabalho. Não existe, assim, vou fazer aqui para deixar um legado, para construir alguma coisa para deixar para a Sutran, para o município. Não tem isso. Eu comecei do zero. Então, dentro disso aí, o prefeito me deu a missão de ordenar o trânsito de Ilhéus. Ordenar, por ordem. E Ilhéus tem alguns lugares ali em Vila que parece uma Índia. Você falou, aquela vinda do Baitaba ali mesmo, ali é surreal aquilo ali. Irmão, a saída do Hernani Sá. A saída do Hernani Sá, aquilo é imoral. Tem vezes que não consegue sair dali, porque você tem um ponto comercial na frente, que clientes e dono do estabelecimento, ele estaciona, saiu do Hernani Sá, logo na rua Delegado Cupertino, ali. Irmão, não tem condição do carro sair do Hernani Sá. É temeroso aquele negócio. São locais que você fica até com medo de dirigir, porque você não sabe quem é que vem do lado. Se vem aqui um cachorro, um cavalo, uma moto, um ciclista, você não sabe. Então nós estamos dando aqui no centro da cidade uma ordenada, né, designando vagas, separando a área de embarque e desembarque, e ato contínuo nós vamos lá para aquela região da Avenida Baitaba, a região da Barra, que a pessoa falou aí, que é a região da Barra, e a gente vai ocupar, o Sutran, como órgão de trânsito, vai ocupar os espaços para ocupar, no sentido de tirar essa ocupação irregular de oficinas. Sim. De pessoas que botam um carro no meio da rua e botam 2 cepos lá e deixam lá anos, né, que é o caso lá da Conquista, alguns que eu já tirei. E voltando a falar aqui da Baitaba nós temos um projeto, o George está concluindo, o George está trabalhando muito, tá? Quero mandar um abraço para o George aqui, trabalhando muito. Não está malhando, não? Está meio gordinho agora ele. O George está trabalhando. Entrou no governo e parou, então. Trabalhando. Rapaz, sabe o que acontece, Aline e Vila? As pessoas, muitas vezes, eu entendi isso na Sutran quando eu cheguei. Tava faltando a liderança mesmo, velho. Estava faltando a liderança, faltando alguém que chegasse assim e disse, isso aqui é um lugar onde as pessoas têm que trabalhar. Tem pessoas lá que não vou citar nome não, tinha gente lá que no dia que chegou para fazer, não teve recadastramento, sim, teve um cidadão, chegou lá e os agentes olharam para ele assim, poxa, você é daqui? Ele com o bonézinho, tá, você é daqui, mas não é agente não, tá, é servidor. Então assim, tinha pessoas que vieram de outras secretarias e que não iam, tinha pessoas que, sabe, então assim, foi feito um trabalho assim, bom, agora você quer ficar aqui? Eu tenho um decreto. Agora você vai trabalhar, viu? Vai trabalhar. Então, assim, está todo mundo trabalhando. O Jorge não foi o caso. O Jorge ainda, antes nós tomarmos posse, o prefeito tomar posse, o Jorge já tinha se reunido para falar sobre a CM,
o projeto da CM ali, Jorge, e aí ele externou o sentimento dele, vixe, eu quero trabalhar. Eu me especializei em engenharia de trânsito e eu quero trabalhar, eu quero que você me dê condição de trabalho. E ele está tendo essa condição, ele está trabalhando com... Ele já gosta de trabalhar à noite, né, por causa do negócio da boate lá, então e trânsito, esse negócio de pintura, de faixa e tal, esse negócio é mais feito à noite. Então o cara está trabalhando com um monstro e a gente vai chegar na Ubaitaba e a sociedade vai se surpreender o que nós vamos fazer naquele trecho da Ubaitaba ali. Não vou dar spoiler não, tá? Vou deixar para quando tiver para o projeto ficar pronto, aí eu venho aqui. Você falou em relação a dia 30. Até dia 30... Ele vai e volta, né? Não, é porque vai ter, no dia 30, vocês vão o quê? Você já vai ter uma empresa no dia 30 circulando em Ilhéus? É isso? É isso, um emergencial. Vamos fazer um contrato emergencial. Dá tempo? Dá tempo. Não, emergencial vai dar tempo, mas esse emergencial não pode trazer algum problema porque ato contínuo a gente corre com a Mas é o seguinte, vocês tinham uma empresa que com todo o problema estava circulando aí e agora vocês vão fazer um emergencial. Não era melhor manter a empresa e fazer todo o processo de contratação de uma nova? Mas o emergencial, a prefeitura não vai dar dinheiro para o cara comprar um ônibus novo, não. Mas o emergencial vai ser para uma empresa que vai chegar com ônibus novos para entrar na cidade. Vila, eu vou ser enfático aqui. A São Miguel, com 3 inspeções, vistorias e fiscalizações que nós fizemos três relatórios, falando da Sutran, fizemos 3 relatórios. E eu posso garantir assim, afirmar para você categoricamente, eu gosto dessa palavra, categoricamente, a São Miguel não tinha condição nenhuma. Ontem nós tivemos uma reunião com o sindicato, já tínhamos tido 2 com o sindicato, e tivemos ontem na prefeitura logo de manhã com o sindicato, não sei se vocês ficaram sabendo aqui, e com os funcionários. E os funcionários falam, o prefeito acertou em não ter renovado, porque nós não aguentávamos mais. Por mais que Joca, por mais que os mecânicos, os eletricistas se esforçassem, os equipamentos não tinham mais condição, Vila. Não adiantava você renovar com a São Miguel, que ela não ia conseguir. Ela não ia conseguir atender, ela não ia conseguir colocar 60 ônibus novos na cidade. E essa é a proposta. Hoje são quantos colaboradores que a São Miguel... Em média, 180. 180. Essa nova empresa que vem e a Via Metro vai absorver toda essa mão de obra ou não? Seguramente. O prefeito colocou isso como condicionante. Inclusive, isso consta no emergencial e constará na licitação. Tá? A empresa terá que absorver toda a mão de obra apta. Sim. Toda a mão de obra apta. Os que não tiverem apto, aí ontem disse assim, eu não gostei dessa palavra, diretor, falou comigo, né? Não gostei dessa palavra apto. Então quer dizer que as pessoas que não tiver, que a empresa nova vai chegar, a São Miguel sempre foi uma parceira, sempre trabalhou na base da... Então assim, uma empresa que vai chegar, se houver um rigor, algumas pessoas não vão passar, não vão ser aprovadas no ASO, aquele exame admissional que é feito. Eu disse, fique tranquilo, porque eu tenho empresa também. E quando o empregado vai ser admitido, ele faz um exame admissional, não é isso? Tá? Que para provar que ele está com saúde. Para ele ser demitido, tem um outro exame. Se nesse exame, o ASO dele provar que ele está inapto, ele tem estabilidade, ele não pode ser demitido. Você entendeu, não? Ou ele vai ser encaminhado para o INSS, ou a empresa vai ter que bancar ele até ele voltar a estar apto, ou até ele se aposentar. Mas a proposta do prefeito é que a empresa que chegar absorva toda a mão de obra. Ontem, a Via Metro já contratou, em regime de freelance, 40 funcionários. 40 mão de obra. Então, assim, com a chegada dos outros ônibus e com a chegada da outra empresa, todas essas pessoas serão... Mas, Vila, não é só porque o prefeito quer, não. O prefeito quer isso, determinou, colocou como condicionante lá no termo de referência da licitação. Só que é uma questão óbvia, não tem essa mão de obra. Quando chegou os 15 ônibus da Via Metro, chegaram os 15 ônibus da Via Metro, Bahia estava tendo uma dificuldade terrível de encontrar profissionais. Então, assim, é meio que lógico que essa mão de obra dessas pessoas que conhecem a cidade, que conhecem os distritos, que sabem, né? Essas pessoas com certeza serão. No programa de ontem eu falei exatamente sobre isso. É natural que a empresa absorva uma mão de obra qualificada. E qual é a mão de obra qualificada que está no dia a dia? Era da empresa ali. Isso é fato. São quantos ônibus que vêm dessa nova empresa? 60 ônibus. 60 ônibus nesse mesmo regime, com mais 6. Isso. Então são 60
66 veículos. 60 circulando e 6 de stand-by. São veículos novos. Veículos novos. A gente tinha quantos da São Miguel? Era para ter 60, estava com 50 e pouco, 54. 60 também, né? Deveria ter 60. Contrato, Deveria ter 60. O Cláudio, eu vou te convidar um outro momento aqui para a gente continuar falando sobre isso. Eu ainda tenho uma entrevista hoje, ainda. E um outro momento para a gente falar, porque nós temos com certeza aqui uma quantidade imensa de perguntas, né? Priorizamos algumas perguntas inicialmente. Querido, muito obrigado, por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Vila, e eu queria, se me permitisse, um minutinho para fazer uma consideração final aqui. Eu quero pedir à população de Ilhéus, da sede do distrito, ter um pouquinho de paciência. Por exemplo, no início aí, Aline, você leu aí alguém falando sobre Aderno, Tibina e Retiro. Isso. Tá? Tivemos sim uma dificuldade ontem e hoje, mas o Bahia empenhou, eles passaram a noite inteira trabalhando para transformar um ônibus de zona urbana em um ônibus para atender a zona rural. E quarta-feira, amanhã, logo cedo, estará regularizado a linha de Aderno, Tibina e Retiro. E aí para completar, em Castelo Novo também. Então, assim, eu peço às pessoas que tenham um pouquinho de paciência, porque nós estamos fazendo um esforço hercúleo, ninguém está disperso a isso. A gente está, por exemplo, hoje tem uma boa parte das pessoas envolvidas na operação dos peixes, mas tem uma outra grande quantidade de secretários imbuídos e aplicados na situação, e eu sou um dos, estou aqui dando entrevista, mas já vou correr para dar continuidade a esse trabalho. Então, assim, os lugares onde a gente está tendo um pouco de dificuldade, as pessoas têm um pouco de paciência, que nós vamos chegar lá e vamos restabelecer as linhas e cumprir os horários que tem que estar, que consta no contrato que tem que ser atendido. Para deixar claro, a zona rural, os lugares, as localidades que a 17 está atendendo da zona rural, só vai atender a população após o horário escolar. Exatamente, exatamente. Isso precisa ficar claro. Muito claro. Porque se não tiver esse tipo de informação, primeiro, o cara vai ficar logo puto da vida quem está lá na ponta, né? E, como você mesmo colocou, até o dia 30 não vai ter aquele ônibus de 5 horas da manhã, não vai ter ônibus de 7 horas da manhã, não vai, tá claro isso. Por quê? Porque o transporte escolar, ele começa a operar, me parece que 6 horas, né? 6h30, né? E termina por volta de 9. A partir de 7 vai ter ônibus, a partir de 7. Escolar. Escolar. Não, eles fizeram a logística lá que esse segundo momento, a partir de 7 vai ter horário para atender. Então, a partir de 7 da zona rural. Da zona rural. Tá, só um probleminha aqui que eu não sei quem é que está atendendo, Maria Jape. E ontem a gente falou aqui sobre uma aluna que ela tem os 3 horários aqui, que na verdade é da 17 mesmo, isso. 5 da manhã saindo do terminal, 5, 9h30 e 16h30. Cavalo dado, não se olha os dentes. Eu sei, Vila, mas enquanto isso ela vai ficar sem aula. É porque ele respondeu essa daqui. Vai ficar sem aula. Mas tá claro isso. Está falando do ônibus escolar. Ela não pegaria esse ônibus? É isso que eu estou falando. Eu estou questionando isso. Ela é um estudante. Aí eu lhe digo, claro que tem que pegar. Ela é um estudante. Vem cá, todo e qualquer estudante vai poder pegar esse ônibus. Mas é isso que eu digo assim. É um questionamento que eu estou fazendo. Ontem eu vi, Vila. Gurizinho, pequenininho. Embora, Aline e Vila, embora nós vai ficar sem aula, ele é um monte. Cavalo dado não se olha os dentes. Mas vai ter solução. O coração de Max é grande. Muito grande. E é verdade, a gente está rindo aqui, mas é verdade, ele colocou 0800. O cara, ele está disposto. Tem pessoas acreditando, Vila. E eu sei que você também está. O ânimo da cidade está. O cidadão ilhéense, ele está com um novo ânimo. Eu estou aqui para ajudar e tenho falado isso diariamente. Diariamente. Fui claro, tive com o Valderico e disse: Valderico, não votei em você, mas eu quero que as coisas funcionem, eu quero que as coisas aconteçam. Porque não dá pra torcer contra. Não, gente. Irmão, eu tô no avião. Eu tô no avião. Eu não vou torcer contra o piloto. Primeiro quando eu sou doida. Eu sou recém-chegada, mas eu quero continuar morando aqui em Ilhéus. Não quero ir embora, não. Obrigado, meu amigo, hein? Eu que agradeço, meu amigo. Gratidão pela oportunidade. Sempre que me convocar, eu estarei aqui. Obrigado, Aline. Boa sorte, felicidades. Obrigada, querido. Neto, vamos pro apoio aí, bati um papo aí com o Cláudio Cardoso, autoridade de trânsito, superintendente da SUTRAN, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilha. Vamos pro apoio, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro, jornalismo verdade.
Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Posso sentir 1000 vozes no ar, a música tocar e a notícia surgir. Posso sentir as ondas no ar, sentir você mais perto de mim. Ilhéus FM 105,9. Tô que tô apaixonado por você. Ilhéus FM 105,9. Tô que tô apaixonado por você. Ilhéus FM. Ilhéus FM. Apoio Cultural. Precisando da internet certa? A HENET é a solução. Ao contratar qualquer plano de internet, você ganha o HENET Play, com mais de 80 canais para assistir quando e onde quiser, e acesso ao clube de vantagens HENET, com descontos exclusivos em grandes marcas e comércios locais. Não perca essa oportunidade. Ligue agora para 0800 000 9700 e venha para a HENET, sua melhor conexão. Participe do tabuleiro ou mande mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp 99855-2363. Você com voz e vez na Ilhéus FM. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. O Supermercados Meira é o lugar certo para você economizar e ser feliz, levando sempre o melhor para a sua família. Com produtos de qualidade e um hortifruti selecionado para você levar ainda mais saúde para sua casa. Chega de passar sufoco na hora de realizar suas compras. Afinal, quem vende barato não cobre preço. Vende! O homem encontrou o caminho da lua, mas até hoje não conseguiu encontrar o caminho da lata de lixo. Limpe sua consciência. Uma campanha da Ilhéus FM. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ei, você, vai fazer eventos? Ligue para Fênix Estruturas, 73 9